Irmãos amados, há quanto tempo temos caminhado, tolhendo as nossas próprias potencialidades. Parece-nos o envolvimento contínuo do manto sombrio das conquistas materialonas, o empeço para que descortinemos um novo sol e um novo dia. Nos permitamos neste encontro, todos nós, luarizados pelo exemplo dos professores, dos mestres, buscarmos a função junto aos demais, a partir do nosso próprio aperfeiçoamento. Por vezes, quando o convite de Jesus chega ao alcance da nossa compreensão, e esse convite é ininterrupto, nós nos assustamos e procrastinamos a nossa entrega, sem reservas. E isso chega a ser um contraponto diante das informações que somos detentores. Porque ainda tentamos eternizar o que é perecível? Porque procrastinamos a conquista do Espírito a nos falar da imortalidade e uma felicidade, além de uma condição material e social. De repente, queridos irmãos, a imagem se encaixa a esse instante. O Cristo tinha partido. Era o ressuscitar, a expressão de ressuscitar. É uma prova inconteste da imortalidade e da verdadeira vida. Ele já tinha se apresentado. Os discípulos tinham recebido o cântico da imortalidade dos lábios do prometido, como se no meio do deserto existisse uma fonte contínua de água límpida, transparente. Assim foi o goivo do Cristo em uma sociedade que deambulava. Mas eles escutaram da própria boca do Mestre, partilharam o pão. Jesus já tinha se apresentado, depois de crucificado, e assevera o evangelista Lucas, no capítulo 24, que quando Jesus se apresenta de novo a eles, eles se espantam e se atemorizam. E Jesus criva-os com uma pergunta. Como fazem os filósofos para que nós consigamos estancar a avalanche de desequilíbrios e tirar das entranhas a verdade que se encontra escondida? Porque vós se espantai. E ele continua, e no verso 48 ele nos diz: disto vós sois testemunhas. Nós
somos testemunhas da luz contínua divina a nos conceder novas oportunidades. Nós somos testemunhas do milagre que é a nossa vida, das intervenções do alto, as mais díspares e contínuas. Do conselho pelos lábios de um amigo, da música que se adentra às nossas reentrâncias e tira o pensamento equilibrado, das eclesias, dos encontros onde somos orvalhados pelas luzes miríficas da misericórdia de Deus, das terapias, onde a visão acadêmica nos auxilia, dos fármacos que prolongam a nossa matrícula neste educandário, na solidão e na companhia, na fartura e na escassez. A nossa alma é farta da presença de Deus, porque o Cristo, a condição de Mestre Supremo, foi aquele que cindiu o tempo e com ele acontece algo que é singular e não poderia ser diferente. Por isso que ele é o prometido, por isso que ele é o Messias, por isso que ele é Yeshua e a Mashiach. Porque Jesus não passou. Se nós nos permitirmos, o Cristo nesse instante será por nós percebido. Porque Ele há resgatar a essência dos ensinos rabínicos, nos dizia: quando dois ou mais se encontrarem reunidos em meu nome, eu me farei presente. Ele é o lente dos lentes, o mestre dos mestres. O seu cântico é atemporal. A sua abordagem pedagógica adequa o saber do viandante sedento, do aluno em sua capacidade espiritual intelectiva. Por isso, que quando nós fazemos a mesma leitura pela 10ª vez, ela nos acrescenta. O aluno matriculado no educandário, ainda que seu corpo exterior se corrompa, o homem íntimo evolui, nas palavras de Paulo. E quando nós voltamos à fonte, bebemos e descedentamos cada vez mais as instâncias ressequidas que não tínhamos alcançado pela primeira vez. Inúmeros são os pedagogos, inúmeras são as abordagens dos nossos dias, mas porque delegamos aos outros o compromisso que é nosso. Se temos uma filiação com Deus, se somos alunos conscientes neste educandário, porque temos negado a nossa participação, porque nos negamos o exemplo. Ah, queridos amigos, como se faz necessário aprofundarmos
a vivência nos ensinos do crucificado. Deveríamos, e assim o faremos, trazer a epístola de Paulo aos Hebreus, com toda a simbologia, porque os Hebreus, nós estamos na abordagem inicial do povo escolhido, do povo selecionado, mas se perdem nas entrelinhas da letra morta, não se reverdecem no Espírito que vivifica. E Paulo, nessa epístola, no capítulo 8, versículo 10, nos diz: eu colocarei os ensinos na tua mente e as inscreverei nos teus sentimentos, para que eu seja o teu Deus e tu sejas o meu povo. As nossas declarações labiais, as explanações oriundas do intelecto, sem a âncora, sem as luzes do exemplo, na área do enternecimento dos sentimentos, são voláteis como as nossas conquistas materialões. Se nós temos a certeza do Evangelho do Cristo como escada de acesso à imortalidade, por que não vivemos? Por que postergamos? Por que priorizamos o tesouro que o tempo desgasta e os ladrões conseguem assim usufruir, subtraindo? Por que, queridos irmãos? E nos lembraremos da viagem de Paulo com Barnabé, primeira expedição missionária. E ele sai, não se preocupam com o farnel, com o manto, porque cada trabalhador é digno dos seus proventos. E nas estradas adustas, nos caminhos ermos, na vegetação raquítica, arbustiva, do ambiente árido e semiárido, tentam tirar os frutos que lhe deem o sustento. A noite chega e eles buscam abrigo nas reentrâncias das pedras e começam a falar do tesouro, do mapa do tesouro. Nós estamos muito distantes da prensa de Gutenberg. Nós estamos distantes de toda a proposta manufaturada do papel. Ali, com muito cuidado, alguns poucos escreviam nos papiros, canabíbulos, outros se utilizando da capacidade de Pérgamo em curtir o couro de ovelhas ou de camelos para que tivéssemos o pergaminho. O Cristo tinha partido e ele sentiu a necessidade de ter os escritos na vivência, mas também nos manuais, nos códigos. E Barnabé e Paulo conversam. A noite chega.
De repente, os salteadores invadem o pequeno ambiente. E ameaça-os com facas. Eles entregam os parcos recursos. E um deles diz, mas vocês falavam de um tesouro. E Paulo aproveita para ofertar aos salteadores, aqueles que interrompem a jornada, que quebram o equilíbrio, e dar pequenos pedaços de papiros, cuidadosamente guardado. E quando entrega, diz, se acessares este tesouro, ninguém roubará de vós. E os homens levam ensinos do Cristo dentro da visão de Mateus. Nós estamos em nossa trilha, nas nossas romagens, e somos assaltados por corrente de ideias, pelos salteadores, por aqueles que não têm raízes. E nós temos que dar a nossa melhor parte. Queridos irmãos, as abordagens para facultar o conhecimento às mais diferentes etnias, às mais distintas classes sociais. E como isso é necessário? Como não sermos gratos aos bandeirantes que estudaram o comportamento humano, o comportamento social, que se sentiram incomodados com aquele que tinha resistência na aprendizagem e mergulharam dias, meses, anos, até se capacitarem a acessar o espaço espiritual e trazer uma abordagem. Nós não podemos esquecer de agradecer a todos estes. De Comênios, o pastor da Boêmia, que já dizia, tudo tem que ser ensinado a todos. Não há distinção do sexo, da classe social. A abordagem de Jean-Jacques Rousseau, a falar da ética, a visão profunda de Henri Pestalozzi, a dizer que o ideal era que cada indivíduo tivesse uma grade curricular personalizada. E não sabia ele que o seu esforço pela pedagogia fizera com que ele acessasse a pedagogia divina, onde todos nós temos uma grade curricular e um material didático específico, personalizado, do corpo à família, da saúde à doença, da companhia à solidão. Cada um tem o material que lhe é necessário para a evolução espiritual, que por vezes são forças que rasgam as grades que nos cerceiam. Entendamos os nossos conceitos egóicos, os nossos alvos materialistas e a pedagogia divina, a condição de fogo, modifica a nossa estrutura. Por isso que o Cristo dizia que vinha para o batismo no fogo e no Espírito. Irmãos, as abordagens destes abnegados, dedicados,
que tanto tem contribuído, e se os nossos olhos alcançam os brotos, as árvores frutíferas, não podemos deixar de agradecê-los, ainda que haja tão extensa gleba improdutiva, mas não podemos deixar de ser gratos àqueles que cultivaram. Mas tão pouco é a abordagem espiritual. Não estamos falando de templos, não estamos falando dos filiados, dos seguidores, dos que contribuem com dinheiro. Estamos falando dos que buscam vivenciar. Isto não é uma crítica, é um apelo. O mundo clama pela participação efetiva de todos nós, que somos espíritos, e que o sopro de Deus já foi por nós sentido, e porque o Cristo já tem espaço em nossas vidas, nos momentos mais agrestes, Ele já conseguiu segurar nossas mãos, ainda que nós as escondêssemos. E quando não mais forças tínhamos, Ele já nos deu a sustentação, nos carregando nos braços. Quem de nós, hoje aqui presente, que não tem um cheiro do Cristo, uma lembrança, uma experiência, agasalhada na alma, ergastulada, como pérola para a imortalidade. Mas, queridos irmãos, asseveraremos, exemplificar Jesus implica rompermos vínculos, atravessarmos desertos, sermos criticados, espinhos nos perpassarão, os nossos pés sangrarão, mas Ele, a missiva viva de Deus, nos narra João, em início do seu evangelho, que o Verbo, a palavra, teve que se fazer carne para tabernacular entre nós. Nós precisamos, mais do que falarmos do Cristo, vivenciarmos. Precisamos também nos fazermos reais em vivência. Se Ele foi crucificado, como esperarmos segui-lo sem também pagarmos? Porque não há mecha que para iluminar não se consuma. Não há pavios que para o deleite de espantar as sombras não tenha se virado pó. Porque ainda agora, na miopia que nos tipifica, quando olhamos para esses inúmeros irmãos, percebemos que eles sofreram, que também foram martirizados dentro da capacidade de suportação das dores. Ah, irmãos amados, sempre existirão forças contrárias. Isto também para que haja mérito. Não há subida sem suor e esforço. Mas quando conseguimos, nos deleitamos com a visão privilegiada de quem chega ao cume, ao topo. Quanto mais alto
maiores as possibilidades, mais amplo o horizonte. Aqueles que estão numa posição tão alta, olham para o horizonte e porque vem tão longe, se funde céu e terra. Não se tem linha demarcatória. É por isso que Jesus não percebia a diferença entre o templo e a oficina. Aqueles que sedimentam as leis em vivência, na carne ou fora da carne, o reino de Deus é a busca contínua à excelência. Sim, queridos irmãos, se os mestres foram martirizados, como o Rabino Akiva, se os mestres foram então condenados por trazer luzes, por questionar por vezes até a própria religião, ou por fazer conexões, como Jordano Bruno, ou a falar dos erros do desvio de rota, como Jan Hus, como Wycliffe. Ah, queridos amigos, também não paga um preço alto o professor anônimo, mal remunerado. Também não paga um preço alto o professor que recebe alunos sem a base dos primeiros professores, que são os pais, e são agredidos por querer iluminá-los. Como caminhar, querendo iluminar, sem ser desgastado? No livro do rabino austro-americano Abraham Joshua Heschel, Deus em busca do homem, ele diz que tem faltado a educação pelo sublime. A educação pelo sublime. Sem querermos trazer as comparações do pensamento kantiano, onde Kant conceitua o belo e o sublime. Vamos pegar só a parte que ele diz que o sublime é tudo aquilo que quando algo parecido é trazido, se torna diminuto. O que é o sexo diante do amor? O que é a riqueza material diante da riqueza espiritual? O que é a doação de dinheiro ao lado da doação da atenção? Ah, queridos amigos, se em verdade os ensinos helenistas já falavam do Talma, de ficarmos extasiados diante da vida que é um milagre, o sublime fala-nos das instâncias profundas de percebermos Deus. A sublimitude do ser, as jazidas da riqueza divina adormecida, cerceada pelas paredes grossas e egóicas, que nos impede de ver com os olhos da alma. Quando nós olhamos com os olhos do Espírito, luarizado pela conexão com Deus, dignificamos a nossa jornada
e nos permitimos sublimizar a condição do caminhar. Porque o outro é atraído por nós, não pelas riquezas e pelo destaque. A planta ressequida pede água e nós aí descobrimos que temos uma fonte na alma. O faminto é mais atraente do que a mesa farta com a conversa vazia e nós descobrimos que temos o pão da imortalidade, iremos partilhar. A dor é mais convidativa no sentido de mitigá-la do que a gargalhada vazia da crítica mordaz. A esperança levada aos guetos, porque percebemos que ali são irmãos excluídos, é mais atrativo do que os passeios turísticos, que nos refestelamos de acepipes e trazemos as lembranças que enchem as nossas prateleiras e nós mostramos aos nossos amigos as viagens que fizemos e no mesmo instante estamos vazios e deprimidos. A educação para o sublime pede a participação de todos nós. Irmãos queridos, como nós nos permitiremos falar, exemplificar o reino divino sem achar que seremos perseguidos? Isso é tão lúcido que Jesus dizia nas bem-aventuranças: bem-aventurado serás quando perseguido por amor ao meu nome. Então, quando o conhecimento refestelou a sociedade em uma necessidade de nos libertarmos das amarras, das crendices, das superstições, nesta necessidade, o homem ávido pelo saber, porque era tolhido pelos ditos representantes de Deus, baniram a crença e acredito que neste ambiente do domínio da matéria, da explicação a partir da composição do átomo, da fisiologia, o Cristo manda um lente em um tom diferente, em um diapasão para jungir. Porque faltava este elo. Tinha-se o cântico em voz profunda, estentórica, do povo escolhido, do povo hebraico. Teve o descompasso, criou-se uma ilha e formou-se um novo arquipélago do conhecimento materialista. E o Cristo chama aquele que seria o elo, a ponte, para jungir conhecimento e religião. E nós teremos Hipólito Leon, Denizarte, Rivaio. E vejam, queridos irmãos, nos permitamos ler a trajetória desse espírito. Porque ele nasce em Lyon.
exemplo daqueles que se consumiram por amor ao crucificado, os martirizados de Lyon. Mas ele vai para Yverdun, da Suíça, e volta para a França, palco das luzes a iluminar o mundo. Ele abraça a pedagogia, mas não se nega a olhar em profundidade para os convites, como a proposta do magnetismo trazido por Anton Mesmer, e aceita ver as mesas que bailam nos salões festivos de Paris, mas inquire para saber qual era a causa para esta consequência de romper o domínio da gravidade. Se a força da gravidade trazida por Newton era real, também era real que existia uma força que a anulava. E qual era essa força? E ele percorre o caminho e descobre que essa força é inteligente e faz-nos acatar-se, torna o invisível táctil. Porque aqueles que partiram voltam. E em suas declarações asseveram, sem que haja necessidade, que Jesus é o modelo, a conexão com o Pai. Se essa questão 625 do Livro dos Espíritos fala de Jesus, a questão 917, e estamos findando o terceiro tomo do Livro dos Espíritos, chamado As Leis Morais, vem na pergunta de Kardec, o que era necessário para combater o egoísmo, a explicação de Fénelon, um dos pedagogos da imortalidade, a dizer que o egoísmo é uma chaga que impede da alma se espraiar, de percebermos o sublime. E aí, queridos irmãos, Kardec faz uma observação após a resposta de Fénelon. Kardec nos diz que a educação é a força motriz, é a forja sabendo manusear esses caracteres do ser. A educação é o caminho para a evolução. Mas essa educação é a educação do enternecimento, é a educação para a percepção do sublime. E nós, queridos irmãos, ainda que não sejamos jungidos às propostas pedagógicas vigentes, às abordagens sociais, não há como não enxergar os desalinhos e os desajustes da nossa sociedade. Como perceber o sublime? Como perceber? Como a doutrina espírita consegue interromper o domínio da matéria, da evidência, do status, a jungir o aluno ao professor, a criatura ao Criador. Vamos nos permitir uma abordagem desses dias. Nós falávamos em dias anteriores sobre Charles Taylor. E Charles Taylor, fazendo uma
trazendo uma visão do ser nesses dias. Ele nos diz que o ser nesse instante, ele busca a satisfação pessoal sem compromissos, sem comprometimentos. Então ele fala de uma hierarquia de bens. E todos nós temos uma hierarquia de bem, que é um bem maior que colocamos no centro, e aí vem os bens secundários. O problema é que o ser odierno colocou como um hiperbem a satisfação pessoal. E nós não podemos esquecer que nós temos um compromisso, que esse compromisso é chamado de direito, de responsabilidades. Mas o ser odierno, ele quer a satisfação sem compromisso. Ele quer somente se locupletar. E não há como não perceber que temos compromissos. Os compromissos, eles nos dão sustentação no momento em que a tempestade chega. Se isso está sendo uma abstração, por exemplo, se nós temos um compromisso com a família, nem sempre nós teremos na família uma satisfação. Por vezes teremos dificuldades de convívio, mas se temos um compromisso, permanecemos. Por isso que o nosso relacionamento com Deus, exemplificado pelos hebreus, é personalizado. Porque existe um compromisso. Como, queridos irmãos, nós temos elencado esses nossos bens? Os pais têm que trazer para os filhos essa estrutura de compromisso. E esse compromisso com a imortalidade, com Deus. Porque a doutrina espírita e os cânticos religiosos asseveram a vida após a morte e falam do reino de Deus. Então nós temos que trazer essa condição monolítica para que o ser, no seu trajeto, tenha por base a sublimitude do seu ser. Jesus dizia: construa a sua casa por sobre a rocha. Mas os pais já são descomprometidos. São descomprometidos com a família, com o exemplo, e passam a imagem que eles são detentores de uma ferramenta nesta grande engrenagem. E essas ferramentas, elas não têm sentimentos. E nós temos sentimentos. Por isso o vazio existencial. Nós temos feito uma conquista horizontal, não temos verticalizado a nossa jornada. Qual era o nosso hiperbem? É um questionamento trazido por Taylor. Se nós temos essa visão individualista, egóica, nós só queremos a nossa satisfação. Então isso se dá nos relacionamentos das formas mais impactantes. A gente fica, porque ficar não tem compromisso. Relacionamento abertos não tem compromisso. Não há uma disciplina no caminho, na estrada, no alvo, no propósito. Como se a vida física não tivesse a sua brevidade atestada pela própria história. A Bíblia, o conjunto de ensinos, tem uma parte humana e uma parte divina. Se nós nos percebermos internalizando a parte divina, é o escultor Deus tirando-nos formosos da pedra monolítica, instintiva e egóica. Se nós trouxemos palavras
como Talma, nós queremos trazer uma palavra em hebraico. Kadosh. Kadosh tem um ambiente semântico algumas configurações. Vamos encontrar na Bíblia que Kadosh é voltado para o nome do próprio Deus. Nós vamos encontrar Isaías e João no Apocalipse, só que Isaías diz Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. E João em grego vai dizer Hagios, 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 Santo, Santo, Santo. Mas Kadosh quer dizer separar. Separar do comum. Quer dizer santificar. Santifica a tua jornada. Se a psicologia, a pedagogia, a sociologia fala da importância de moldar o ser de amanhã nos primeiros anos, porque se encontra mais facilmente ofertado à impressão dos pais. Santifica-te, ó pais, dando a educação do sublime aos teus filhos. Para isso vai pedir atenção. Para isso tu terás que abrir mãos da vida vazia, da hora ociosa. E começarás a perceber a prioridade dos teus valores. Qual é o teu hiperbem? Porque nós não conseguiremos esculpir no outro os valores que não temos. E para que os nossos filhos possam agasalhar as nossas orientações, eles perceberão o nosso caminhar. Por isso, que não mais tenha valia, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Quando nós falamos do ontem, da preservação da família do ontem, nós temos que ter cuidado, porque tem abordagens do ontem equivocadas. Ontem o filho chamava o pai de Senhor, mas por medo, raras vezes por respeito. Não tem importância do filho chamar o pai de você, desde que ele te siga, mas é importante que tu saibas para onde tu te diriges. Qual o teu alvo, qual o teu hiperbem? Porque se tu dizes que o teu hiperbem é a tua família, para onde tu estás guiando? Acredita que envolvendo-os de comodidade e conforto, sem que eles aceitem o não, por conta da tua evasão, tu estás educando para os confrontos da vida, para a percepção do sublime. Tu mesmo, ó Pai, sabes que só conseguiste ver em profundidade quando a lágrima dissolveu os torrões do egoísmo, quando a dor criou uma fresta, uma fenda nas tuas proteções equivocadas. Qual é o nosso compromisso? Os antigos, eles diziam: o ideal é santificar toda a sua vida. Talvez, aos olhos do Criador, onde nem um ponto diminuto do bem passa despercebido, possa contabilizar alguns instantes de santificação na nossa trajetória existencial. Os hebreus diziam: o ideal é santificarmos toda a vida.
separarmos-nos do comum. Não vem nos falar da misantropia, do fanatismo. A sociedade precisa da participação daqueles que são cônscios, daqueles que são sóbrios, daqueles que caminham no vendaval sem se deixarem ser arrastados, daqueles que sabem quem são, como pequenas luzernas no meio da escuridão. Não nos permitamos o equívoco do mergulho em mosteiros, em um processo de exclusão para não nos contaminarmos. Jesus andava com os de má vida, mas quando questionado pelos fariseus, ele disse: eu me sento com eles, porque eu sou o pão de Deus, e dividido fermentá-los-ei. Santificar a nossa vida é separar do comum do vulgo. É saber quem somos. E a doutrina espírita, a trazer o cântico dos antigos. É por isso que se apresenta como cristianismo redivivo. Traz-nos de volta o caminho. Porque o cântico sublime do passado se torna audível com toda a sua eloquência, com todo o seu cheio, com todo o seu lastro. Caridade. Tu, mãe e pai, ausentes, que não se cansam de tentar substituir a tua ausência por presentes, levai os vossos filhos às comunidades carentes. Deixai que eles percebam as dores, porque falta o que é essencial, e que eles possam ser o instrumento, a mão que afaga no brinquedo, no pão que eles levam, e eles passarão a valorizar o pão que tu concedes, porque ainda que da melhor qualidade, eles criticam. Tu, pai e mãe, leva o teu filho adolescente para as comunidades necessitadas, para que eles percebam que além dos conflitos dele, tem aqueles que sequer têm a atenção, o olhar voltado. E ao invés de se revoltarem com a vida, porque tudo tem sem esforços, não há mérito na conquista, se sentirão úteis e encontrarão o motivo para caminhar e amadurecer. Tu, querido irmão, que se sente isolado, vazio e sozinho. A senhora que se dedicou, o marido partiu e os filhos, a condição de ingratos, não mais te visitam. Ao invés de cantarolar as vossas mágoas, falar das experiências como espinhos na alma, volta-te. Que tu possas ir aos orfanatos, ser a mãe que eles não têm, ser o pai que eles não têm, ou simplesmente ser a companhia para que não se sintam solitários. Ser de vós, homem de meia idade, mulher de meia idade, aqueles que visitam os asilos e confortam os idosos, machucados e esquecidos, a condição de filhos ausentes e falhos. A doutrina espírita, diferentemente do que atestam os críticos da superfície, não é assistencialista, mas é a flanela de Deus que limpa os olhos da alma para que a gente perceba o outro
e na sublimitude do enxergar se permitisse extasiar, porque Deus, Criador de todas as coisas, se utiliza de nós, grãos diminutos e deformados, como espelho para refletir a sua luz e levar a bondade e a esperança. Irmãos queridos, grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Por que tanto ódio na sociedade, se somos todos navegantes na mesma nau? Por que tantas dissensões, se o Cordeiro da Paz permanece conosco? Se os pedagogos a quem somos gratos marcaram o momento, abriram portas. Jesus é o caminho contínuo, é a água corrente, é o pão que se multiplica e é o convite. Vinde. Mas em se contrastando ao conhecimento intelectual, nem sempre respaldado nos sentimentos, o Mestre diz: graças vos dou, ó Pai, por negares os teus ensinos aos sábios e aos doutos e ofertar aos humildes, aos simples, aos pequeninos. Sede, pois, vós, aquele que sente o convite. Não importa qual a tua posição nesta sociedade. Não importa se tu tens destaques ou se tu és excluído. Prime pelo contato. Faça esse consórcio. Deixe que Deus escreva em nossas almas. Santifica a tua vida. Aumenta a quantidade de pontos santificantes, até que um dia forme uma reta na conceituação da geometria linear. Senhor Jesus, o teu convite é o teu exemplo. A cruz, por ti agasalhada, tornou-se o portal da imortalidade. Mestre, apiada-te de nós, que ainda diante das tuas luzes nos enfurnamos em nossas sombras e preferimos os castelos ilusórios das conquistas materialonas ao reino contínuo e presente dos valores do Espírito. Ó Cristo, sopra e leva toda esta sombra que tem impedido que te vejamos e sigamos os teus passos. Cientes de que vós nada somos, rogamos para que permaneças em nós, hoje e sempre. Muita paz. Vamos agora pedir aos nossos irmãos que trabalham com as emanações energéticas, os passistas, que tragam à alma a imagem do Cristo, socorrendo os enfermos,
em todas as suas particularidades, da angústia, a distonia, da obsessão, a ingratidão. E sensibilizados, enderecemos a Jesus os nossos votos de socorro. Senhor amado, Tu que és a presença de Deus, perceptível a nós tão grosseiros, Tu que valorizas o grão de mostarda, o dracma perdido, a ovelha desgarrada, Tu que falas no óbolo da viúva, ó Senhor, diminutos somos, mas se nos tocares com o Teu amparo, para que ainda as nossas crostas sujas consigam por um breve momento, na pincelada da vossa misericórdia, refletir a luz. Eu queria te pedir que esta luz não fosse levada àqueles que elencamos como os prioritários, que por vezes a nossa visão é distorcida, mas chegai aos necessitados, por ti priorizado. Levai aos de má vida, levai aos excluídos, os drogados, os prostituídos, os corrompidos. Levai, Senhor, aos ditos religiosos, que arrebanham ovelhas para si mesmos, guiando-as aos precipícios e não ao redil do Pai primoroso, que é sempre luz. Ó Jesus, Jesus, leva o raio da Tua luz aonde Tu identificares como sendo prioritário, porque se isso ocorrer, nós estaremos aprendendo a Te atender, e se Te atendermos, invariavelmente estamos Te seguindo, porque até então estávamos perdidos. Permaneces, Senhor, como o sol da imortalidade, ainda que a sociedade a Ti seja indiferente, que em Teu peito dadivoso não falta a contínua dedicação a esses irmãos ingratos que temos sido. Que a Tua luz nos envolva, que assim seja.